análise sua, Frei Beto, para como é que o governo chega nesse penúltimo mês, aliás, nesse último mês do segundo ano de mandato do presidente Lula. Como é que o senhor avalia a situação da política nacional e as pressões que o presidente sofre? Olha, Anderson, eu creio que o Lula, né, na situação que ele se encontra, e eu já usei essa imagem várias vezes, com duas tornozeleiras eletrônicas, né, uma em cada perna, que é o Banco Central de um lado e o Congresso Nacional, que é predominantemente conservador, de outro. Então, o Lula está com os pés e mãos amarrados. Ele não pode fazer o desejável, ele pode fazer o possível. Eu creio que uma medida boa nesse pacote fiscal foi justamente não prejudicar tanto os mais pobres, essa isenção que você citou aí, para quem ganha até 5 salários mínimos, e também, isso ainda não está totalmente resolvido, acabar com os privilégios das Forças Armadas, porque é um absurdo, é absolutamente incompreensível que descendentes de militares recebam até o fim da vida, e muitos e muitas vivem mais de 100 anos, proventos pagos por nós, que pagamos os nossos impostos. Agora, é lamentável que o salário mínimo vá agora progressivamente ser reduzido na sua correção. Isso eu lamento muito. Mas, por outro lado, o Pronaf acaba de ser liberado, o crédito do Pronaf. Isso é muito importante para a agricultura familiar. Então, infelizmente, para assegurar a sua governabilidade, o Lula precisa dar uma no prego, outra na ferradura. Não vejo muita saída. Como é que ele poderia fazer um governo mais progressista? Você vê que o mercado brasileiro ele é absolutamente cruel. E ele comanda o Banco Central. Felizmente, nós temos um excelente presente de Natal, que é a saída do Roberto Campos Neto da presidência do Banco Central. É um homem assumidamente bolsonarista, contrário ao governo Lula e a favor dos bancos. Ele jamais administrou o Banco Central em função da nação brasileira. E vai entrar agora alguém que tem sensibilidade social, está afinado com as linhas de fundamento do governo Lula, que é o Galípolo. Então, eu creio que isso... Desculpa até interromper o senhor, Frei, mas o Galípolo ele apoiou todas as medidas que o Banco Central tomou nos últimos tempos, inclusive votou com o Campos Neto pelo aumento da taxa de juros. Eu não tenho lá essa esperança toda no Galípolo, não, sinceramente, mas fique à vontade. Eu espero que ele corresponda à trajetória, à coerência de trajetória de vida dele, que sempre foi uma pessoa progressista. Eu não sei quais as razões, mas agora o Lula vai nomear 3 novos diretores para o Banco Central. Então, isso talvez forme ali uma hegemonia. Talvez o Galípolo não tenha querido chutar o pau da barraca de cara para não criar muito atrito com o chamado mercado, né? Essa entidade divina, que eu fico imaginando que os comentaristas econômicos têm o celular do Deus Mercado e às 4 da manhã todo dia ligam para ele e ele fala, olha, eu não gostei, estou irritado. Ou seja, o mercado tem sentimentos, tem reações emocionais, o mercado gosta, o mercado não gosta. Enfim, é o Deus Mercado. Isso o velho Marx, no século XIX, já tinha assinalado, dizendo que era o fetiche do dinheiro, o fetiche da mercadoria. Então, eu creio que nós estamos vivendo uma situação realmente muito difícil de governabilidade. Lamentavelmente, os partidos, com exceção do PSOL, os demais partidos progressistas, não têm uma proposta de Brasil, não têm uma proposta progressista para mudanças de estrutura em nosso país. E essa aberração que são as emendas parlamentares, que com isso elas sequestraram considerável parte do orçamento nacional, que passou das mãos do executivo para as mãos do legislativo. Então, nós estamos vivendo numa conjuntura extremamente
desfavorável ao nosso projeto de Brasil, né, ao seu, ao meu, que é um Brasil com reformas fundamentais de estruturas. Essas estruturas continuam e vão continuar sendo intocadas, eu não tenho ilusão em relação a isso, mas prefiro mil vezes esse governo que está aí do que o governo golpista. E parabéns ao Supremo Tribunal Federal, principalmente ao ministro Alexandre de Moraes, porque eu sou vítima da ditadura, né, de 21 anos de ditadura. Eu fui preso 2 vezes durante o regime militar, escrevi vários livros sobre isso, que podem ser acessados aí pelo freibeto.org, né, minha livraria virtual, e, portanto, eu sei que nunca houve punição dos torturadores que cometeram crimes hediondos, porque o Brasil inventou outra aberração jurídica, que foi a anistia recíproca. Ou seja, eu não entendo como é que alguém que não foi investigado, julgado e punido pode ser anistiado. E, no entanto, esse erro grave cometido fez com que o caldo de cultura autoritário, ditatorial, permanecesse aquecido nas academias militares. E daí esse golpe, essa tentativa de golpe que foi descoberta agora recentemente. Ao contrário do que ocorreu em países que apuraram os crimes de suas respectivas ditaduras, como Chile, Argentina e Uruguai, em que os militares souberam separar o joio do trigo. Aqui não houve isso. E o resultado é essas situações extremamente ameaçadoras para a nação, que é um grupo de militares liderado aí pelo Bolsonaro, com vocação e intentos golpistas, que felizmente foram frustrados por uma série de erros que eles cometeram e, ao mesmo tempo, por uma reação muito incisiva da parte do atual do governo, como aconteceu no 8 de janeiro. Então, eu creio que a gente está vivendo uma situação de muita conflitividade, de muito risco para essa democracia liberal do Brasil, uma democracia que não é a dos nossos sonhos, mas, ao mesmo tempo, é melhor isso do que viver num regime ditatorial como eu vivi ao longo de 21 anos. A gente vai justamente falar a respeito dessa questão envolvendo os militares, o Frei Beto, nesse momento. O senhor citou lá o 8 de janeiro, eu tenho pleno acordo de que as iniciativas tomadas ali no calor do momento foram as ideais ali para aquela situação, né? Os militares queriam, acima de tudo, que o presidente Lula decretasse GLO, o que acabou não acontecendo. O Lula interveio na segurança pública lá do governo do Distrito Federal, e isso acabou fazendo com que aquela intentona fosse desfeita, acima de tudo. Foi uma atitude importante. O problema foi o pós-8 de janeiro, né, que o Lula ali acabou não fazendo as mudanças necessárias, acima de tudo, no alto comando das forças. Mas, falando sobre essa situação envolvendo o plano de golpe, Frei Beto, que surgiu aí ao longo da última semana, envolvendo militares aí para assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e também o ministro supremo Alexandre de Moraes. Eu queria saber com o senhor qual é a capacidade que as Forças Armadas têm de ameaçar a democracia, considerando, Frei, tinham até aquele momento, inclusive, considerando a conjuntura política interna e externa. Até que ponto os militares que apostam em um regime autoritário teriam condições de pôr esse planejamento em prática, considerando as condicionantes políticas interna e externamente? Anderson, não teriam condições, porque os golpes que foram perpetrados em toda a América Latina durante décadas, tanto de ditaduras militares quanto ditaduras civis, foram bancados pela Casa Branca. Eles resultaram de operações decididas nos Estados Unidos. Porque, por exemplo, o golpe de 64 no Brasil era o temor de que o Brasil viesse cada vez mais se aproximar do bloco socialista. Então, essa chamada ameaça comunista foi o que levou os militares brasileiros a rasgarem a Constituição, rasgarem o juramento que fizeram de defender essa Constituição e a nação brasileira e agirem como bandidos, né, como criminosos que assumem o poder, inclusive
expulsando do país o presidente da República, né? O João Goulart, quando ele fez a sua viagem à China, isso assustou muito. Já os militares colocaram mil fantasmas na cabeça, achando que ele ia voltar com um projeto de socialismo no Brasil, que é uma bobagem. O socialismo não se impõe de cima para baixo, ele nasce de processos revolucionários, como aconteceu em Cuba. Agora, não havia, os militares brasileiros agora não tinham nenhum apoio da Casa Branca. É claro que agora nós vamos ter aí um novo imperador global chamado Donald Trump, e pode ser que condições sejam criadas para a volta de ditaduras. Eu não descarto isso, porque eu acho que o governo Trump, sem dúvida nenhuma, vai ser muito danoso a essa democracia liberal e muito danoso também à questão do meio ambiente. Nós vamos ter 4 anos extremamente turbulentos no cenário internacional. E no Brasil, felizmente, as Forças Armadas estavam divididas, como continuam divididas, agora mais divididas ainda, porque a defesa do Bolsonaro resolveu, para isentá-lo da tentativa de golpe, acusar os 2 principais assessores de Bolsonaro ao longo dos seus 4 anos de governo, o general Heleno e o general Braga Neto. E o Bolsonaro, né, ficou extremamente irritado, para não dizer outra coisa, porque esses generais consideram que ele está traindo a conspiração que ele mesmo arquitetou e que ele também liderava. Então, acho que essa dissensão dentro das Forças Armadas é muito benéfico para esse nosso projeto de manter essa democracia que foi duramente reconquistada em 1985. Mas o fato é que hoje eu não vejo condições, na conjuntura atual, tanto interna quanto externa, de implantação de uma ditadura. O que não quer dizer que não haja condições de eleição de governos autoritários, como a gente viu na própria eleição do Bolsonaro e outros países da América Latina, como na Argentina, agora com a eleição do Milei. E sim, o autoritarismo é irmão gêmeo das ditaduras, né? A única coisa do autoritarismo é que ele tem que agir dentro de uma democracia liberal, enquanto as ditaduras não, elas rasgam a Constituição e têm uma atividade extremamente ao arrepio de qualquer lei, de qualquer ordem jurídica. É isso, é isso. Agora, o Frei, eu queria questionar a respeito do seguinte: o que o presidente Lula deveria fazer no sentido de reduzir essas ameaças de golpe que estão colocadas no nosso país? Você acha que é se aliar ao rentismo para adotar a cartilha neoliberal, como infelizmente o governo tem feito de maneira majoritária nos últimos tempos? E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre uma dessas medidas, que é o pacote fiscal aí, que foi adotado pela atual gestão. Isso vai no sentido de atender às demandas do capital hegemônico para evitar que o Brasil acabe nas mãos aí de um novo regime autoritário? Olha, o Anderson, eu entendo que o presidente Lula tem que ceder anéis para não perder os dedos. A situação de governabilidade dele é muito frágil. Por que é frágil? Porque governabilidade se garante com 2 pernas. De um lado, o apoio do Congresso, de outro lado, o apoio popular. Mas se você tem o apoio popular, você consegue reverter a oposição do Congresso. Porque, claro, os congressistas estão ali e não querem perder a próxima eleição. Então, quando a gente consegue fazer uma grande pressão popular, a gente consegue muito mais espaço no parlamento. Acontece que hoje o governo não tem poder de mobilização popular, por culpa nossa da esquerda. Nós cometemos vários erros, eu tenho analisado isso, erros que, inclusive, permitiram a eleição do Bolsonaro em 2018. Nós deixamos de fazer educação política do povo, como fizemos ao longo dos anos 70, 80 e 90. Foi isso que levou Lula à presidência da República. Não foram os marqueteiros, não foram as alianças partidárias. Foi esse poder popular acumulado
através das centrais sindicais, das comunidades eclesiais de base, dos movimentos populares, dos movimentos identitários, todo um processo glorioso de fortalecimento das bases populares no Brasil, e isso acabou. Acabou por erros que nós cometemos, acabou por erros também por fatores da conjuntura, independentemente da nossa vontade, como o caso das comunidades eclesiais de base, atropeladas na Igreja Católica por 34 anos de pontificados conservadores, João Paulo II e Bento XVI. Então, hoje, nós não temos capacidade de mobilização popular. Você veja o fiasco do 1º de maio aqui em São Paulo, quando se esperava pelo menos 10 mil pessoas e não tinha nem 2 mil pessoas. E, ao mesmo tempo, em fevereiro desse ano, o Bolsonaro colocou 600 mil pessoas na Avenida Paulista. Agora, por que ele colocou? Porque a direita tem dinheiro, então pagou centenas de ônibus para levar pessoas da periferia até a Avenida Paulista. Isso também a esquerda fazia quando tinha recursos, principalmente através das centrais sindicais. Mas outro erro que nós, eu falo nós, porque eu me considero de esquerda, cometemos foi acabar com o imposto sindical. O fim do imposto sindical fragilizou profundamente as centrais e os sindicatos. E com isso eu fico pensando, mas por que nós somos obrigados a pagar impostos para manter a máquina do governo e não somos obrigados a contribuir com as nossas ferramentas de luta e de representatividade? É uma incongruência, mas caímos nesse engodo. Foi um erro grave acabar com o imposto sindical, que era uma conquista da classe trabalhadora, introduzida pelo governo Vargas lá nos anos 30, e que dava uma certa força e representatividade às entidades sindicais, tanto como os sindicatos como as grandes centrais. E isso, hoje, nós estamos a ver navios sem condições de mobilidade como tínhamos antes. É isso, é isso. Agora, o Frei, o senhor considera que o presidente da República, o presidente Lula, nesse atual mandato, tem conseguido reduzir as desigualdades do país, mesmo com essas políticas de caráter neoliberal que estão sendo adotadas? Se sim, se o senhor considera que isso tem se dado de maneira estrutural, essa redução das desigualdades aqui no nosso país, como é que o senhor avalia essa questão? Olha, eu acho que sim, porque é o seguinte, primeiro, o desemprego, na sua série histórica, nunca teve tão baixo como agora. Realmente, o desemprego reduziu muito, houve uma redução considerável do número daqueles que passam fome crônica. As pessoas estão tendo uma renda, né, dos benefícios sociais, seja prestação continuada, seja o Bolsa Família, seja o regime de cotas, uma série de medidas que o governo toma procurando favorecer essa grande margem de brasileiros que está excluída dos direitos básicos para assegurar uma vida digna. Eu sempre digo que o Brasil, principalmente quando vou ao exterior, ainda está lutando pelas pessoas por direitos animais, porque comer, abrigar-se das intempéries, educar a cria, isso é coisa de animal, de bicho. E, no entanto, a maioria da nossa população não tem isso estruturalmente assegurado. Então, essas medidas que vêm sendo tomadas, eu citei já, volto a citar, como agora o funcionamento do PRONAF, vem beneficiar setores populares. Isso é importante. Mas concordo com você, tudo isso está muito aquém do que nós gostaríamos. Por exemplo, você desonera de quem ganha até 5 salário mínimo, mas você não desonera o agronegócio, você não desonera as grandes indústrias, que são multinacionais e recebem isenções tributárias, que é um absurdo, quer dizer, um montante de dinheiro que o governo não só transfere para esses que são beneficiados, são privilegiados pela desoneração tributária, é uma coisa assustadora, como, ao mesmo tempo, o que o governo paga de dívida pública, de juros da dívida pública, favorecendo o rentismo. Então, são situações extremamente difíceis. Eu acho que é preciso
que o agronegócio contribua mais, como agora vamos ver se funciona, se vai funcionar, né? Eu tenho muita fé religiosa, mas eu tenho pouca fé do ponto de vista de certas medidas cívicas, como essa, de taxar os super ricos. Porque os super ricos eles têm 1000 mecanismos para ludibriar a receita, né, e não pagar impostos. Eles colocam lá uma fundação, as despesas todas vão em nome dessa fundação, essa fundação tem isenção, como acontece hoje com as igrejas. Eu sou contra a isenção tributária das igrejas, até porque hoje, se você quer lavar dinheiro, legalmente, funde uma igreja. Funde uma igreja e você vai ter o direito legal, né, de poder sonegar impostos. Então, sabe, essas aberrações precisariam ser corrigidas pelo governo. Uhum. É isso. É muito, muito complicado, ainda mais o Congresso aí que tenta, de um jeito ou de outro, implementar medidas aí para facilitar a vida desse pessoal. As pessoas neopentecostais, havia lá um projeto em curso, em discussão no Congresso Nacional para desonerar a compra de jatinhos aí para essas igrejas, enfim. Uma denúncia importante feita, inclusive, pelo deputado federal Lauber Braga. Frei, a gente, por falar em políticas neoliberais, que a gente trouxe aqui no último questionamento, qual é a sua avaliação aí para esse pacote fiscal? Porque houve uma forte reação aí dos banqueiros, dos endinheirados, especialmente as compensações que o governo propôs relacionadas à ampliação da isenção do imposto de renda e a taxação de lucros e dividendos aqui no país. O dólar acabou disparando, a bolsa caiu, enfim. Como é que o senhor analisa, principalmente, essas medidas de corte de recursos para benefícios sociais, como o BPC, a limitação para o aumento do salário mínimo aqui no nosso país? Enfim, qual é a sua análise sobre esse pacote fiscal que foi anunciado pelo Fernando Haddad na última quarta-feira? Anderson, se o mercado não gostou, é porque tem muito de positivo nesse pacote, sabe? Esse é um critério que eu sempre adotei, né? Eu nunca compro a revista Veja, mas quando eu vou no dentista, tem lá vários exemplares da revista Veja na sala de espera, e eu sempre digo o seguinte: aquilo que a Veja aplaude, eu já sei que eu tenho que ficar contra, e aquilo que ela está contra, eu já sei que eu tenho que ficar a favor. Então, esse o critério. O mercado ter reagido mostra que alguma coisa o governo pisou no calo dele, né? Ele não gostou, e com isso começa a especulação e uma série de sabotagens. Ele tem muitos recursos para fazer sabotagem. Por isso que eu digo o seguinte: as medidas são positivas, não são ideais, são positivas. Mas nós temos que ainda aguardar, porque elas não estão ainda efetivadas. Elas vão passar pelo Congresso, elas vão passar por uma série de discussões. Então, até se forem operacionalizadas, ainda leva um tempo. Mas, de qualquer maneira, o governo deu um passo importante. Deu um passo importante quando se achava que ele ia simplesmente fazer cortes, e fazer cortes na área social prioritária, que é a educação e saúde, o que ele não tocou, né? E favorecer o mercado, né? Porque os ricos não querem ceder um tostão. Você veja o caso da UFRJ aí no Rio, né? Uma dívida de energia de 35 milhões. Nos Estados Unidos, que serve tanto de exemplo para essa nossa elite, isso não aconteceria. Por quê? Porque nos Estados Unidos há muitos milionários que deixam toda a sua fortuna de herança para as universidades. Aqui sequer eles são capazes de... A Febraban foi incapaz de fazer uma coleta entre os bancos para cobrir a despesa da universidade. Então, é uma ganância incomensurável, né? Fora o que se tem aí nos paraísos fiscais, disfarçado de muitas maneiras, porque esse pessoal tem... O capitalismo é totalmente o sistema deles, então o sistema os favorece muito nesse sentido deles poderem burlar tudo aquilo que seria uma contribuição para o bem da coletividade. A lógica deles é um enriquecimento pessoal e familiar, e que dane-se os demais. Quanto mais acumulação, quanto mais a pirâmide fica estreitada,
e a base alargada, tanto melhor para eles. E essa é a questão. Por isso é que eu digo, nós temos que tomar medidas sociais importantes, mas sem perder o horizonte de mudança de sistema. Pensar e lutar por uma sociedade pós-capitalista, como o Papa Francisco tem enfatizado nos seus documentos e nas suas encíclicas. Dentro desse sistema não há salvação. Achar que o capitalismo pode ser humanizado é a mesma coisa que você colocar um tigre dentro de casa e achar que vai amansá-lo, né? Não, ele vai acabar te devorando. Pode ter certeza disso. Agora, o Frei, eu queria continuar repercutindo essa situação que eu sei do pacote fiscal, porque eu tenho pleno acordo com o senhor que são medidas positivas aí, essas duas adotadas de aumentar a base de isenção do salário do imposto de renda no país para R$5.000 por mês e também a taxação aí dos que recebem mais de 50 mil mensais, taxação de lucros e dividendos aqui no nosso país. Por outro lado, agora, essas medidas, e acima de tudo a isenção, ela atinge uma população ali meio, chegando ali à classe média, né, acima de tudo. Por outro lado, os trabalhadores assalariados são extremamente prejudicados por esse corte de gastos, especialmente por se estabelecer aí um limite para ampliação, para o reajuste do salário mínimo no nosso país, para o aumento real do salário mínimo, né? E também essa questão relativa ao BPC, né? Pessoas em situação de extrema pobreza vão ser prejudicadas aí por essas duas medidas. Então, na minha avaliação, essas ações aí que o governo tem tomado, elas de alguma forma vão prejudicar muito as pessoas assalariadas da base da pirâmide, de alguma forma favorecer aqueles que estão ali chegando numa classe média, recebem até R$5.000. O senhor não tem esse tipo de entendimento? Como é que o senhor avalia isso? Não, eu concordo com você. É uma pena que haja essa redução. Por outro lado, não considero que quem ganha até R$5.000 seja classe média. Sabe? Vai ganhar R$5.000 para você ver se você é classe média. Qualquer aluguel aí você vai ter que pagar R$4.000, R$5.000. A menos que você deixe de comer, de se locomover, de vestir, de fazer tudo mais. Ou seja, é uma ilusão pensar que... É uma ilusão, não. Eu acho até uma ofensa considerar classe média quem ganha até R$5.000, né? Eu diria que classe média nesse país é quem ganha até R$20.000, e não quem ganha até 5. 5 é pobre, né? E muita gente ganha salário mínimo, muita gente, a faixa de salarial no Brasil, ela é muito restrita, é muito reduzida. E a faixa de lucro das grandes empresas, os dividendos, é absurdamente enorme, né? Então, essas contradições precisam ser sanadas. Aí, para isso, a gente elege governos progressistas. Mas ele caminha sobre ovos, porque se amanhã o Lira colocar em votação o impeachment do Lula, isso vai ser aprovado. Ele pode, como se inventou um pretexto lá para deporem a Dilma, podem inventar um pretexto para depor Lula. Então, realmente, vamos ser realistas. Não só a questão da hegemonia conservadora no Congresso, mas esse resquício golpista que perdura nas Forças Armadas, nós estamos caminhando numa situação de muita fragilidade da nossa democracia. É uma democracia formal, uma democracia burguesa, liberal, mas é muito melhor do que um período ditatorial. E nós precisamos aprimorá-la, e aprimorar, sobretudo, na linha do que você enfatizou, de aumentar os benefícios sociais, de aumentar as conquistas sociais. Agora, e eu tenho enfatizado, não basta só assegurar à população benefícios sociais, é preciso assegurar também educação política. Por quê? Porque a população brasileira sofre um processo avassalador de deseducação política 24 horas por dia. E educação política se faz através de pedagogia, e essa pedagogia foi magistralmente estabelecida pelo professor Paulo Freire. Então, nós precisamos voltar àqueles anos 70, 80, não é retroceder no tempo, é avançar no bom uso dessas metodologias de educação política que levam as pessoas que são beneficiadas pelo governo a ter consciência crítica e não a consciência de apenas
eu voto num governo que me garante alguns direitos mínimos. Então, amanhã pode votar num aventureiro de direita, né? Eu acho que o fenômeno Pablo Marçal, durante o processo eleitoral da Prefeitura de São Paulo, ele nos obriga a refletir. Como é que um candidato que sequer tem partido, que sequer tem tempo na televisão, consegue angariar enorme volume de eleitores e apoiadores? Por quê? Porque também a direita está sabendo, com muita maestria, com muita propriedade, lidar com as redes digitais. E nós, da esquerda, não sabemos. Nós somos reativos, não somos propositivos e não sabemos estabelecer profissionalmente trincheiras digitais para disputar essa luta ideológica, que hoje se dá basicamente através dessas redes. É isso, é isso. A gente falou a respeito daquela situação da classe média. É evidente que quem ganha R$ 5.000 não é classe média, mas são pessoas que caminham aí para essa classificação, digamos assim, no nosso país. São, evidentemente, pessoas pobres. R$ 5.000 dá pouco mais do que 3 salários mínimos. O que eu quis dizer, acima de tudo, é que as medidas que o governo tem tomado, elas afetam muito mais, elas prejudicam muito mais as pessoas que estão na base absoluta da pirâmide, ganhando em situação de quase extrema pobreza, que são os beneficiários do BPC, os assalariados, que, enfim, não vão ter um aumento real da maneira que o governo vinha colocando ao longo desses últimos anos por conta desse ajuste fiscal. Agora, eu estou aqui no finalzinho do nosso tempo, Frei, eu ainda queria ouvi-lo a respeito do seguinte: o que a gente pode esperar de 2025? A gente está chegando aqui, estamos abrindo aqui a primeira entrevista no último mês desse ano 2024. Já quero começar aí a tentar buscar análise a respeito do que o Brasil pode ter ao longo desse ano de 2025, quando o governo entra na sua segunda metade. Só acredita que esses últimos 2 anos da gestão Lula serão melhores do que esses primeiros 24 meses de governo? Bem, eu tenho esperança que sim, Anderson. Eu espero que haja medidas de maior benefício social, principalmente, por exemplo, o governo precisa ser mais incisivo na questão da demarcação das terras indígenas, na defesa dos direitos dos quilombolas. O governo precisa, na questão do meio ambiente, aí ele até acho que vai ser por causa da COP30 em Belém, em novembro. Né? Será um ano em que o governo vai ter que fazer o dever de casa a respeito da proteção ambiental. E espero que com graves punições daqueles que são os criminosos em relação ao meio ambiente, né? Os desmatadores, aqueles que estão promovendo as queimadas, aqueles que, enfim, cada vez mais envenenam os nossos rios em busca de minério e uma série de outras medidas. Estou aí na expectativa de como é que vai terminar essa novela de Mariana e Brumadinho, né? Se realmente as famílias vão receber aquilo que tem direito e não, como às vezes a justiça dá a entender, que não vai prejudicar de maneira alguma as grandes empresas e dane-se as vítimas. Eu acho isso muito, muito grave. Então, vamos ver como vai ocorrer. Eu sou uma pessoa, né, otimista, uso até essa frase, vamos guardar o pessimismo para dias melhores, né? Que é uma frase que eu li no muro em La Paz, na Bolívia, e creio que nós temos que caminhar nessa direção de reforçar esse governo, mas reforçar com organização popular, né? Porque sem organização popular não adianta a gente ficar aqui só no blá, 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 porque isso não vai resultar na formação de consciência crítica. É aquilo que a pedagogia do Paulo Freire diz: nós temos que conscientizar, organizar e mobilizar, né? Então, se não houver essas 3 etapas entrelaçadas, nós não vamos conseguir uma hegemonia popular para mudar essa correlação de força hoje tão desfavorável a nós no cenário nacional. É isso. Frei Beto, eu quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente, abrindo a edição de hoje do Faixa Livre. Quero aproveitar, como estamos aí no último mês do ano já, para desejar ao senhor um feliz ano novo, que 2025 traga boas notícias
para todos nós brasileiros. É o que a gente espera acima de tudo. Obrigado mais uma vez, Eu Felipe. também quero agradecer a você, Anderson. Estou sempre à disposição. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a você e a todos que nos assistem e participam. Muito obrigado. Obrigado, Filiberto. Um abraço forte para o senhor. Até a próxima.